fazer uma breve oração sobre o tema, tá ok? Senhor Deus, esteja conosco sobre o assunto importante que vamos começar agora. Senhor, por favor, perdoe os nossos pecados, os pecados dessa pecadora, que possamos sair desses momentos, Senhor, transformados por Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, muita gente me perguntou o que quer dizer essa sigla, né? Que é o tema da nossa conversa hoje, tá? Eu coloquei num grupo de amigos, choveu sugestões, né? Mas vocês vão entender qual a importância dessa sigla para nós hoje, tá? É uma sigla muito importante, tem muito a ver com os dias que estamos vivendo, tá? Então, André, pode passar. Nós somos cercados por símbolos, tá? Obrigada, Márcia. Somos cercados por símbolos. Por onde a gente vai, a gente vê símbolos de vários tipos. Esses símbolos que vão passar agora para vocês, né, são conhecidos, foram planejados de alguma forma para trazer uma mensagem, né? A ciência que estuda esses símbolos chama-se semiótica. Tá? É semiótica que estuda símbolos, ícones. Pode ir passando, André, por favor. Olha só, né? Vocês conhecem esses símbolos também. Símbolo da Nike, maçonaria, catolicismo. Esse quadradinho preto está aparecendo para todo mundo ou é só para mim aqui? Tem um quadradinho, deixa eu tentar minimizar. Isso, obrigada, André. Isso, expulsa ele daí. Então, os símbolos eles têm uma grande importância na nossa vida. Desde criança, nós crescemos conhecendo alguns símbolos que nos são apresentados, né? Na escola, a gente também acaba estudando, conhecendo alguns símbolos, né? Ontem eu estive numa livraria da Paulista e tinha um livro grosso, assim, chamado O Estudo dos Símbolos. Eu achei bem interessante. Folheei, né? Pode passar, André. Tamanha é a importância dos símbolos. Aqui a gente tem o símbolo da maçonaria e o símbolo da Igreja Católica, um dos, né? Esse símbolo é conhecido de todos, né? O símbolo da nossa igreja, que tem todo um estudo, né? Desse logotipo. Pode passar, André. Alguns símbolos que a gente viu, que a gente está vendo agora, são símbolos, desculpa, que envolvem letras. Esses 4 todo mundo conhece, né? Mas eles têm um significado que vocês estão vendo aí embaixo. O que eles querem dizer, mas são muito conhecidos, né? Alguém aqui já teve conta na HSBC, já comeu M&M's, né? Pode ter um canal HBO, pode ter um produto da LG. Pode passar, André. Né? Então, esses símbolos, na verdade, são siglas, né? São utilizadas para quê? Para reduzir uma ideia muito maior. Se vocês viram lá, por exemplo, M&M são os nomes dos fundadores, né? Do pessoal que inventou esse chocolate, né? E essa sigla, por exemplo, IASD, né? Que é a sigla da nossa igreja. As siglas são sempre as iniciais de cada palavra. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Né? Então, isso que é uma sigla, mas também é um símbolo. Pode passar. Esse livro aqui é muito fantástico. Eu não sei quem já teve a oportunidade de ler. Né? Ele é muito bom. Tem dicas maravilhosas para o nosso dia a dia, como pensar positivo. E um desses capítulos, no capítulo 4, ele usa o recurso de siglas, né, que a gente viu agora há pouco, para lembrar alguns milagres importantes, algumas promessas de Deus, para a gente lembrar de alguma vontade de Deus. Ele fala assim, você pode criar vários cartõezinhos, né, e colocar, de repente, numa agenda, colocar na sua carteira. Toda vez que você pegar esse cartãozinho, né, você vai memorizando e você vai lembrar o que quer dizer. Por exemplo, o próximo slide tem uns exemplos. Por exemplo, DOM, Deus, o mundo amou. Então você vai lá, faz um cartãozinho, põe na sua carteira DOM. Toda vez que você lembrar, Deus, o mundo amou. Não preciso ficar preocupado. Deus, o mundo amou.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. S-M-P-E-N-F. Né? Essa é um pouquinho mais comprida. Né? L-C-N-D-T-M. Lembra-te do Criador nos dias da tua mocidade. Então, é uma forma de você decorar versos da Bíblia, né? E manter a sua esperança. Né? Eu achei muito interessante esse recurso e por isso que eu trouxe para os irmãos essa ideia. Por isso que tem aquelas siglas do começo, que a gente vai entender o que significa, né? Aquela sigla e o que ela tem que trazer para nós nos nossos dias como adventistas, como igreja de Laodiceia, né? Como nós estamos vivendo e o que Deus espera de nós. Então, próximo, por favor. Olha aí, o que quer dizer, né? Minha maior necessidade hoje, né? Eu não sei quem por acaso pensou em alguma coisa assim, né? O MMNH, né? Minha maior necessidade hoje. E qual é essa necessidade? É o que nós vamos estudar agora, né? Nesses minutos aqui com os irmãos, nesse culto de domingo, né? Nós vamos entender essa necessidade e o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Pode passar? Esse livro da senhora White, nós estudamos na igreja alguns anos atrás, né? Eu lembro que era um estudo de quarta-feira, a gente estudou esse livro, se não me engano, junto com o livro do pastor Mark Phelan, né? Foi muito bom, foi um tempo de aprendizado excelente. Quem participou pode confirmar, né? Então, ela tem uma frase que diz assim: o reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as necessidades. Então, qual é a minha maior necessidade hoje? O reavivamento, uma reforma na minha vida. Mas qual seria esse reavivamento e por que ele é tão urgente? Por que se fala tanto nisso? Né? Será que a gente não pode viver uma vida tranquila, né? Indo na igreja, orando, cantando? Por que se faz importante esse reavivamento entre nós? Né? Próximo. A gente que está há um bom tempo na igreja já ouviu falar dessas duas chuvas, né? Tanto que a música falou, né? Falou sobre chuva, né? Aqui na Vila Formosa acabou de cair uma chuvinha, né? E a gente fala de chuva temporã e chuva serôdia, né? Não vou fazer um estudo aprofundado aqui, né? Mas eu recomendo a todos vocês que pesquisem. Eu tenho aqui alguns livros que eu queria mostrar para os irmãos, que me inspiraram nesse sermão. Preparação para a chuva serôdia, acho que dá para ver aqui, né? Muito bom, um livrinho pequenininho, ó, fininho, mas de conteúdo incrível. Leiam, é muito bom. Diz algumas verdades que doem, mas são verdades. O Reavivamento Prometido, do pastor Mark Phelan, também é muito bom sobre o tema. O Reavivamento Verdadeiro, da senhora White, também. Textos muito bons. E esse livro aqui, O Batismo do Espírito Santo, de Dennis Smith, também adventista. Muito bom. Viu? Se vocês puderem ter em sua biblioteca, esses livros vocês só têm a ganhar. Então, a gente sabe que Atos 1, eu vou chamar de Atos 1, a chuva serôdia, inspirada nesse livro do Dennis Smith, e Atos 2, o tempo que nós estamos vivendo. São 2 atos, tá? E ele até chama esse Atos, né, do que aconteceu, né, a primeira manifestação geral do Espírito Santo, conforme está lá em Atos 1:8, ele chama de Atos do Espírito Santo, né? A gente costuma falar de Atos dos Apóstolos, né? Mas ele chama de Atos do Espírito Santo. Porque quem fez toda a obra, né? Por que os discípulos começaram a falar em línguas, né? Por que tantas pessoas foram curadas, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Por que houve tanta união, não por causa dos discípulos, mas por causa de quem? Do Espírito Santo que será enviado. E Jesus disse: mas receberão poder, né? Lá em Atos 1:8,
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso pode acontecer hoje? Pode. Nós vamos ver daqui a pouco que sim, é possível o Atos 1 acontecer hoje na vida de cada um de nós. Próximo. A chuva temporã, nós vamos ver 3 pontos aí. Ela foi predita em Joel 2:28, né? Derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, né? Então, tudo isso aconteceu lá na época dos apóstolos e foi seguindo, né? Nós temos vários reformadores, nós temos Martinho Lutero, nós temos a própria Swan White, que teve muitas visões, né? Na sua juventude, depois um pouco mais idosa, ela teve muitos sonhos, né? E outras várias manifestações, né? Que aconteceram a partir de então, de Atos 1:8. Próximo. Essa chuva temporã, tudo isso que aconteceu, foi realizado em Atos 2:41. Batismos aconteceram, né? Quase 3.000 pessoas foram batizadas. Mas por quê? Por que tudo isso aconteceu? Pela ação de Deus, né? Enviar o Espírito Santo, e também por um outro fator, que é o próximo slide. O poder do testemunho, né? Olha que interessante. Todos criam, os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, cada um, segundo cada um havia de necessário, né? Então, havia uma grande abdicação do próprio eu, né? Como Paulo e Pedro e João falam nas cartas, né? Após os evangelhos, nos livros, né? Carregai os fardos uns dos outros, né? É muito mais pensar no outro do que pensar em si, né? Isso foi um grande testemunho na época, né? E as pessoas foram adicionadas àquela igreja da época nessa primeira parte de Atos 1. Próximo. E do que mais precisamos hoje? E como é que Deus pode nos ajudar? Né? A gente comentou aqui sobre o passado, que aconteceu lá em Atos, né? As reformas que aconteceram, todas as fases da igreja que a gente já estudou várias vezes em Apocalipse, a fase da reforma, a fase até mesmo da fundação da nossa igreja, né? E agora estamos aonde? Em Laodiceia, né? Nós somos os laodiceanos, né? Mas nós precisamos de uma coisa muito importante para a nossa vida, para que a gente possa cumprir o que Deus espera de nós, né? O que seria isso? Pode passar. Olha só que interessante. Apocalipse 18:1, quem estiver com a Bíblia, vamos ler, que é muito importante esse texto. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com o céu esplendor. O que quer dizer isso? O texto aqui explica o que quer dizer. Pouco antes da volta de Jesus, ocorrerá um grande derramamento do Espírito Santo, chamado chuva serode. É nesse momento que a terra vai brilhar com a glória de Deus, com o caráter de Deus. A terra é descrita como estando iluminada pela glória de Deus, que é seu caráter. Essa profecia prediz um tempo em que ocorrerá grande reavivamento entre o povo de Deus. Amém? Estamos muito perto? Eu acredito que sim. Né? Eu acho que mais do que nunca, né? Estamos bem perto desse dia em que essa chuva vai representar o caráter de Deus. E quem que vai mostrar o caráter de Deus? Né? Pega o seu dedo e faz assim para você. Eu, né? Cada um de nós aqui recebe o convite de fazer parte dessa chuva serode. Além de receber, né? Ser um portador
dessa luz que é o caráter de Deus. Próximo. Esse é o grande reavivamento que nós tanto precisamos, né, na nossa vida. Próximo. André, se você puder tirar esse quadrinho aí do cantinho para a gente conseguir fazer a leitura, que é muito importante, do livro Testemunho para os Ministros, é uma explicação. O chat fica abrindo toda hora. Ah, tá. Deixa eu ver se eu tenho. Peraí, eu vou tentar ler no livro aqui. Peraí. Tudo bem, sem problemas. Eu vou achar ele aqui. E também a pessoa que fica falando também, aí aparece também. Ah, tá. Entendi. Gravação. Deixa eu achar aqui onde eu marquei. É só essa primeira frasezinha que tá pegando em cima aqui. Deixa eu achar aqui. Agora, No Oriente, vou falar rápido. No Oriente, a chuva temporã de Atos 1 cai no tempo da semeadura. Ela é necessária para que a semente possa germinar. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia, que é Atos 2, amadurece o grão e o prepara para a foice, para a colheita. O Senhor utiliza esses elementos da natureza para representar a obra do Espírito Santo. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine, então amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo. Então a chuva temporã foi dada no passado, né? Nós podemos também pedir a chuva temporã, né, sobre a vida de cada um de nós, todos os dias, o batismo do Espírito Santo todos os dias, né? E em breve teremos a chuva serôdia em grande escala, muito maior do que a gente imagina. Vai ser muito maior do que foi a chuva temporã. Então Deus usou sabiamente, de uma forma muito didática, né, esses elementos da natureza, a chuva, para mostrar para a gente o quê? Que o Espírito Santo vai ser enviado sem medidas para todos nós, né? Quando a chuva cai, ela cai de um jeito que você não consegue contar as gotas que estão caindo, né? A gente tem garoa, a gente tem nevasca e a gente tem chuva, né? E a chuva ela vem em abundância, é isso que Deus quer dizer para nós. Da mesma forma que foi lá em Atos, a chuva para preparar o terreno, né, para que a semente possa germinar, para que o evangelho pudesse começar. Agora, em breve, nós teremos a chuva serôdia, que vai ser a época da colheita. Próximo. Será que eu lembro o que está escrito? A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Né? Não precisamos esperar o futuro. Ele vai vir, essa chuva vai vir em grande escala, como diz Apocalipse. Mas olha o que a Sônia White diz no livro Evangelismo. Busca, orai por ela e crede nela. Buscai-a, né? Faltou um i ali. Buscai-a, orai por ela e crede nela, nessa chuva. Né? Precisamos tê-la e o céu almeja para concedê-la. Ou seja, é um desejo de Deus que cada um de nós aqui da Vila Formosa, que nós tenhamos a bênção da chuva serôdia sobre todos nós. Né? Essa chuva, a gente pode chamar de chuva serôdia, a gente pode chamá-la de batismo do Espírito Santo, descida do Espírito Santo. Porque Deus tem um propósito, irmãos, para essa chuva. Não é à toa, Deus não faz nada à toa. Né? Ele não é como a gente, às vezes bagunçado, faz de qualquer jeito, não, ele tem um plano, né? E essa chuva serôdia, ela foi planejada, né? Exatamente para esses momentos em que o mundo está passando. Próximo. Não estamos suficientemente dispostos, John White falando, a insistir com o Senhor com nossas petições e a suplicar-lhe o dom do Espírito Santo. Olha que grave a nossa situação de laodiceanos, né?
o Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Temos que pedir para Ele. Pedir o batismo, pedir a descida do Espírito Santo. Deseja que apresentemos com insistência nossas petições ao trono. Queridos, não é errado a gente pedir por um emprego, não é errado a gente pedir por melhorias no matrimônio, não é errado a gente pedir sabedoria para educar os filhos, não tem nada de errado nisso. Mas será que a gente não poderia também pedir a Deus, né, que Ele nos abençoe com o dom do Espírito Santo? Uma reflexão para vocês e para mim, muito importante. Quanto de nossas orações, ou quanto nós oramos, pedindo a Deus o batismo do Espírito Santo? Né? Quanto tempo nós passamos de nossa oração de manhã, de tarde, de madrugada? Né? A gente está tão preocupado com as coisas desse mundo, claro que não é errado pedir, eu também tenho preocupações, os irmãos também têm. Mas será que a gente não precisaria invocar um pouquinho mais a Deus, incomodar a Deus? A senhora White fala, precisamos incomodar, importunar o Senhor a esse respeito. E Ele quer dar. Né? A gente acabou de ler que o céu deseja dar o Espírito Santo. Né? Esse batismo tão importante. Né? Então fica essa reflexão para a gente. Né? Será que a gente não está deixando passar isso? Né? Entre outras coisas que são tão importantes. Por isso que o tema da nossa conversa hoje é minha maior necessidade hoje, é pedir o Espírito Santo. Né? Nesse mundo que nós vivemos. Ele vai com certeza ouvir nossas orações em tudo que precisamos, mas Ele quer nos dar. Se tem uma coisa que Deus quer nos dar, que tem que ficar gravado hoje no nosso coração, é dar o dom, o batismo do Espírito Santo. Né? A gente precisa ter mais comunhão com o Espírito Santo. Eu falo por mim, eu conheço pouco do Espírito Santo, eu preciso estudar mais, saber quem ele é, né? Como é que ele age na minha vida, né? A gente precisa de se debruçar mais na Bíblia, no Espírito de Profecia e outros livros, para começar a entender como é que ele trabalha. Porque a gente fala muito de Deus, claro, Deus, nosso Deus Criador, o Deus criou os céus e a terra, o Senhor do sábado, Jesus morreu por nós, Jesus mandou o Espírito Santo. Né? Mas como é que ele trabalha? No que ele pode me ajudar? Então é por isso a urgência desse pedido nos dias que estamos vivendo. Né? Nós vamos ser portadores dessa luz do Apocalipse, né? Apocalipse 18, verso 1, né? Que vai ser a chuva serôdia. Então precisamos dessa busca, precisamos nos entregar a Deus, clamando a descida do Espírito Santo sobre a vida de todos nós. Próximo. Então, qual é a minha maior necessidade hoje? Nós vamos ler rapidinho esses versos, né, que são importantes, quem estiver com a Bíblia, física digital, né, mas, por favor, que tenha a Bíblia, nós vamos ler esses textos. Jeremias 29, verso 13, é um verso internacionalmente conhecido entre os adventistas, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, né? Então, a primeira coisa, buscar a Deus. Oração, estudo da Bíblia, né? Buscar a Deus, conhecer Deus, né? Isso é importante. E insistir a Deus também por esse poder. Lá em Isaías 62, versos 6 e 7, ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guarda, jamais se calarão, nem de dia nem de noite. Vós, os que invocais ao Senhor, não descanseis, nem estejais em silêncio, até que Ele restabeleça Jerusalém e a ponha por louvor na terra. Então, naquele momento, as pessoas não deviam se calar, e hoje não. Né? E hoje também não, nós devemos buscar a Deus, não nos calar, né? Não descansar até que nós tenhamos essa porção do Espírito de Deus. Outro fator, buscar o perdão de Deus, segundo a Crônica 7,14. Também um verso muito conhecido de todos nós: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Então precisamos suplicar o perdão de Deus, né? Todos nós somos pecadores, queridos, não tenho dúvidas disso, tá? Alguns têm a consciência de buscar o perdão de Deus, outros não, né? Precisamos buscar o perdão de Deus. Clamar pela chuva serôdia, Zacarias 10, verso 1. Zacarias 10, verso 1. Clamar pela chuva serôdia, pedir ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Pedir, está escrito aqui, né? Pedir ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. É o Senhor que faz as nuvens de chuva. Ele dá chuvas copiosas aos homens e a cada erva no campo. Pedir a Deus a chuva serôdia, né? Ellen White não estava errada. Precisamos pedir para ele a chuva serôdia. Espalhar aos outros as boas novas, né? Falar para as pessoas do amor de Deus, do perdão de Deus, que ele tem poder para mudar todas as coisas. João 4, 29, lembram a história da mulher samaritana? Toda aquela conversa que ela teve com Jesus, quando o seu problema foi ali revelado e ela teve a certeza do perdão. O que ela fez? Ela foi contar para outras pessoas. João 4, verso 29, diz assim: Vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Poderia ser este o Cristo? Naquele momento, essa mulher iluminou a terra dela, que estava em volta dela. As pessoas foram ter com Jesus, as pessoas foram conversar com Jesus, né? Conversar com ele, ouvir dos seus lábios palavras de salvação, né? Porque ela falou, ela disse, né? Então precisamos testemunhar em tempos de pandemia pela internet ou com algum vizinho próximo, não podemos ficar calados, não devemos nos calar, né? Próximo, por favor. Tempos perigosos nos estão à frente. Todo que possui o conhecimento da verdade deve despertar e colocar-se corpo, alma e espírito sob a disciplina de Deus. Então eu coloquei uma imagem bem feia, né? Um lugar bem triste, porque são os tempos que já estamos vivendo, né? Tempos perigosos, e o conselho da mensageira do Senhor é esse: devemos colocar de corpo e alma o nosso todo. Lembra o texto de Jeremias? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares 30%, 40%, 70%, de todo o vosso coração. Devemos colocar 100% sobre a disciplina de Deus. Isso é muito importante para nós. Próximo. Essa é a terra iluminada com a glória de Deus, conforme vimos em Apocalipse, capítulo 18, verso 1. E depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. A terra foi iluminada com o caráter de Deus, com o brilho de Deus, né? E quem que vai fazer isso, irmãos? Sou eu e você. Que o Senhor nos ajude. Eu acho que é o seu último slide. Não sei se tem mais algum. Acho que eu terminei com esse. Acabou, acho. Acabou. Obrigado, André. Eu pensei que eu tinha colocado mais um texto, mas não coloquei. Que nós possamos nos colocar nas mãos do Senhor para iluminar a terra de acordo com a vontade dele. Nós vamos cantar um hino agora que se chama Vaso de Honra. Eu queria que você e eu pudéssemos cantar esse hino pensando na letra e pensando na missão que o Senhor nos deu, né? De ser realmente um vaso de honra, de clamar a Deus pedindo o batismo do Espírito Santo sobre nossa vida, acima de qualquer outra coisa, né? A nossa MNNJ, né? Nossa maior necessidade hoje, que seja realmente clamar por esse batismo. Faça cartões, como eu falei no começo da nossa conversa, né?
Faça alguns cartões, coloque na sua carteira, né? No meio da sua Bíblia, coloque um MMNJ. Minha maior necessidade hoje é a busca do Espírito Santo, é pedir o batismo do Espírito Santo. Amém? Então nós vamos louvar o Senhor com um hino, vaso de honra, acredito que é conhecido de todos nós aqui. Amém. Talvez você pense, mas o que eu ganho sendo a luz, né, participando da chuva serôdia, pedindo a Deus o batismo do Espírito Santo? Eu vou ler para você o que você pode ganhar. Apocalipse 21, verso 3. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles serão seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém? Vamos orar. Querido Pai, obrigada, Senhor, por estar conosco aqui nesses momentos que estudamos a Tua palavra, Senhor. Querido Deus, somos tão pecadores, somos tão confusos, mas clamamos a Ti que o Senhor arrume a nossa vida através do batismo do Espírito Santo, Senhor. Que não cessemos de pedir esse dom maravilhoso, acima de todas as nossas necessidades. Cada um aqui tem suas lutas, seus problemas, Senhor. Mas, acima de tudo, a nossa maior necessidade hoje tem que ser o pedido, o batismo, Senhor. A chuva serôdia sobre todos nós, Senhor. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Somos falhos pecadores, mas queremos ser a luz, Pai, que está em Apocalipse 18, verso 1. Queremos refletir o Teu caráter a partir de hoje, Pai. Por favor, ajuda-nos. Também eu peço que o Senhor cuide da Elisângela, essa colega da Vanessa, Senhor, que está internada, pela irmã da de Lourdes também, que está com Covid na UTI. Senhor, são tantos enfermos, Pai. O mundo passa por uma situação tão triste, Senhor. Mas acima de toda a tempestade, Senhor, está um céu brilhando e o Senhor está lá, Pai. Que possamos fazer como Lucas diz, levantar nossas cabeças, olhar para o alto, porque a nossa redenção está próxima e não focar tanto nos problemas aqui da terra, Pai. Abençoa cada lar aqui representado, nos conceda uma semana vitoriosa em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém.